Igreja Batista Missionária Internacional apresenta Oásis do Deus Vivo. Shalom, queridos, graças a Deus, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, Deus é bom para conosco, o Senhor é fiel, a sua fidelidade é grande, seu amor, ele dura para todo sempre. Graças a Deus, você que está nos assistindo, que o Senhor te abençoe grandemente. Eu sou o pastor João Batista da Silva, este é o programa Oásis do Deus Vivo, programa da Igreja Batista Missionária Internacional. Em todos os programas nós procuramos deixar uma palavra para não somente impactar a sua vida, mas fazer uma mudança radical na sua vida, para melhor, porque a palavra de Deus, quando nós nos confrontamos com ela deixa marcas profundas, ela muda a nossa vida. Não existe uma pessoa que tenha tido uma experiência com a palavra de Deus, que tenha ouvido a palavra de Deus e tenha permanecido a mesma pessoa. Isso é impossível. Então, o Senhor é bom e através da sua palavra Ele nos muda, nos transforma. E através deste programa nós queremos abençoar a sua vida grandemente. Nós estamos orando por você, pela sua vida, estamos orando mesmo, não estamos apenas dizendo que oramos, nós oramos por você. Não te conheço, não sei onde você está, mas eu sei que esta mensagem vai tocar a sua vida e com certeza você vai ouvir esta mensagem, é porque ela foi para você. Ela foi uma mensagem enviada pelo Senhor para te abençoar. Não esqueça, não importa a circunstância que você esteja vivendo neste momento, Deus é poderoso para tirar você desta realidade em que você se encontra. Eu gostaria de trazer uma palavra que vai ficar, uma palavra que eu creio que vai cair nas mãos de muitas pessoas. Eu estava pensando, olha, esta mensagem, se salvar uma pessoa, se o Espírito de Deus usar esta mensagem para tocar na vida de uma só pessoa, já valeu a pena. Eu gostaria de falar uma mensagem, de trazer uma mensagem apocalíptica, e uma mensagem que tem duas divisões. Ela é dividida em duas partes. O tema da mensagem é: para onde vão os mortos? Está em Mateus 25, 41. Para onde vão os mortos? E esta mensagem, para onde vão os mortos, ela será dividida em duas partes. A primeira parte, infelizmente, é uma realidade, não é novela, não é ficção. O inferno. O inferno vai ser o tema da primeira parte. E depois nós iremos falar sobre o céu, o destino daqueles que decidiram na terra renunciar à sua vida de pecado e viver uma vida na dependência do Senhor, do Espírito de Deus, da palavra do Senhor. Então esse é o tema: para onde vão os mortos, ou para onde irão os mortos? Para onde os mortos vão quando eles nos deixam, quando as pessoas, aquelas pessoas que nós mais amamos, conhecidas, não conhecidas, ou pessoas do mundo, quando elas morrem, para onde elas vão? Há dois caminhos, há dois destinos bem claros na Bíblia, e nós iremos trabalhar. Primeiro, o inferno, e o inferno nós sabemos que ele será lançado no lago de fogo com quem estiver dentro dele, e o outro que é o paraíso ou o céu, diríamos o céu. O céu, nós sabemos que o destino daqueles que morrem hoje com Cristo, eles vão para o paraíso, onde está o Senhor, que nós chamamos de céu, e depois nós iremos para a Nova Jerusalém. Então, quem morre hoje sem Cristo vai para o inferno. Esta é uma realidade. Eu não sei o que você está ouvindo por aí, eu vou falar sobre isto, mas quem morre hoje sem Cristo vai para o inferno.
E quem morre hoje com Cristo vai para estar com Jesus, para o paraíso. Do inferno, a pessoa vai para o lago de fogo, e do paraíso para a nova Jerusalém. Então, o tema de hoje: para onde vão os mortos? E eu gostaria de passar alguns versículos para você. E o primeiro versículo está em Provérbios, capítulo 15, verso 24, que diz: para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. Então ele está falando o caminho da vida para cima e o inferno embaixo. Eu vou deixar para você, para localizar o endereço do inferno. Alguns dizem que é no centro da terra. Eu não procurei estudar sobre isto, mas o inferno está, para mim, é o bastante, no final da vida de todos aqueles que morrem sem Jesus Cristo. Assim como o céu, o paraíso, a nova Jerusalém está no final da vida de todos aqueles que morrem com o Senhor Jesus Cristo. Morrem com aliança fechada no Senhor Jesus Cristo. Então, Provérbios 15, 24, para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. Ele está mostrando dois caminhos. E a única maneira de ficar livre do inferno é se o homem se tornar uma pessoa entendida. É você pedir a Deus, o Espírito Santo, para abrir o seu entendimento. Houve uma certa mulher que ela estava ouvindo o apóstolo Paulo pregar, e quando ela estava ouvindo, certamente o Espírito Santo viu que havia sede no coração dela. E a Bíblia diz que o Senhor abriu o entendimento, o coração dela, para que ela entendesse o que Paulo estava falando. O problema de muitos não entenderem é porque o coração não está firmado em Deus. O coração não é fiel ao Senhor. As pessoas zombam. O que vou falar aqui, muitos irão criticar, zombar, escarnecer, mas não tem problema não. Eu vou explicar o que vai acontecer. Porque eu andei acessando, pesquisando a vida de homens e mulheres que foram arrebatados até o inferno, outros ao céu, e li também os comentários, as críticas daqueles zombadores, escarnecedores, críticas e zombarias sem fundamento. E não adianta, você tem que se converter, não se faça de desentendido, isso não vai resolver o seu problema. O inferno é uma realidade, não é ficção, e o homem sabe disso. Lá no fundo as pessoas temem e tremem, sabem que existe um dia em que elas irão acertar as contas com Deus.
Eu gostaria de mostrar duas coisas antes de ler alguns versículos aqui da Bíblia, porque eu vou passar o que a palavra de Deus diz sobre o inferno. São vários versículos, mais de 20 versículos. Vamos passar de forma prática. Você vai poder ler esses versículos, estudá-los, meditar neles, para que você seja entendido, para que seu caminho seja para cima e não para o inferno, para baixo. A primeira coisa que eu gostaria de falar é que existem mais de 5.000 seitas e religiões hoje na face da terra. Todas elas estão mostrando um caminho. E grande parte, eu poderia dizer 90% dessas religiões, elas não falam sobre o inferno, elas entretêm as pessoas, e as pessoas elas estão desapercebidas, elas estão se deixando enganar. E quando você acorda e vê que a realidade é outra, aí já não há mais jeito. Então, as religiões que existem hoje, muitas delas, elas estão enganando as pessoas em relação à vida eterna e o castigo eterno. Uns dizendo que não existe castigo eterno, outros dizendo que a vida termina aqui, e outros dizendo até que existe purgatório. Olha, se existisse purgatório, Jesus não precisava ter morrido na cruz do Calvário. O homem vai para o purgatório e depois vai para o céu ou para o inferno. Mas essas coisas fazem com que o homem entre pelo caminho da destruição, acreditando na mentira de outras pessoas. Então, meu irmão, esteja apercebido, seja entendido, procure saber, leia a Bíblia. Se você chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu não sabia, Deus vai dizer, eu não tenho nada com isso. Você sabia o nome dos jogadores do seu time, você sabia o nome de carros, você sabia o nome de roupas, marcas de roupas, de perfumes, de cidades, de países, e por que você não procurou saber sobre a Bíblia? Então Deus vai dizer, você tinha a Bíblia, o meu código, a sua bússola, a verdade, por que você não o leu? Você leu em jornais, você leu revistas, você leu informativos, sabia tudo sobre o que acontece no mundo, mas nunca parou para ler a Bíblia. Leia a Bíblia, você vai encontrar na Bíblia a verdade, nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Então toma cuidado, meu irmão, não se deixe enganar por aquilo que as pessoas estão dizendo, e às vezes não deixe que o diabo lace você, seduzindo o seu coração, levando você a acreditar naquilo que você sabe que não é verdade. É muito fácil dizer que não há inferno, é muito fácil dizer que Deus não vai punir. A Bíblia diz, vinde malditos para o inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Num dos comentários, num dos críticos que estavam zombando, um desses que foram arrebatados até o inferno, e mostrou, eu vou mostrar aqui alguns, estava dizendo, como é que Deus é um Deus de amor e manda as pessoas para o inferno? E ele citou assim, não, o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. É verdade, mas ele esqueceu que o diabo está arrastando multidões para o inferno. E a Bíblia diz, vinde malditos para o inferno, preparado para o diabo e seus anjos. A palavra de Deus não nos deixa enganado. Alguns dizem, pastor, e aqueles que nunca ouviram o evangelho? O que vai acontecer deles? Meu irmão, quando me fazem esta pergunta, eu digo o seguinte, olha, quem não ouviu o evangelho não é problema meu, a menos que o Senhor vai cobrar aqueles que eu deveria passar para eles o evangelho e eu não passei, eu fui negligente. Então o Senhor vai cobrar, mas eu digo assim, olha, eu não estou preocupado com quem não ouviu o evangelho, eu estou preocupado, se eu fosse me preocupar, eu me preocuparia com aqueles que já ouviram o evangelho dezenas de vezes, centenas de vezes, e continua no pecado, continua na ruína, continua vivendo uma vida totalmente fora da vontade de Deus. Com esse sim, eu me preocupo. E a segunda coisa que eu gostaria de dizer, você vai dizer assim, mas pastor, como é o julgamento de Deus? Como é o julgamento do Senhor? Deus vai julgar mesmo as pessoas? Deixe-me te dar uma ilustração, que isso vai ajudar a clarear, vai te dar entendimento, para que você olhe para cima, como diz aqui o Provérbios, o versículo de Provérbios 15, 24. Olhe bem,
Existem leis criadas por Deus na terra. Se você está na escola e você quebra as leis da escola, você é mandado embora. Se você não estuda, você perde o ano. Isso são consequências de quebra das leis da terra. Várias leis existem na terra. A lei da gravidade, outras leis, o Código Penal, que o homem, se ele quebrar, ele vai preso, ou pode acontecer alguma coisa com ele, que eu vou explicar aqui. Então, se você cresce, você vai para o trabalho. Se você não preparou, você não vai ter um bom trabalho. E se você está fazendo bagunça no trabalho, o seu patrão diz, você está faltando, você está chegando atrasado, vai chegar uma hora que você arcará com a consequência, você será mandado embora. Olha para você ver, existem leis em todos os lugares. Vamos ver as leis do trânsito. Se você quebra um sinal, você é multado. Se você quebra 10 sinais, você é multado. Você recebe multa em todos os lugares onde houver sinal, semáforo e onde houver radar. Porque você não está nem aí, não, eu não estou importando. Você vai pagar por isto. Suponhamos, se você quebra a lei da velocidade, você está dirigindo e tem um lugar que diz, olha, curva perigosa, diminua a velocidade. Você vai e você capota, cai no despenhadeiro e morre. Você pagou por negligência, por ter desobedecido, por ter sido um transgressor da lei terrena. Vamos ver um pouco mais. Se você realmente comete um delito no sentido de roubar, você vai preso. Se você realmente mata alguém, você vai preso, pode pegar perpétuo ou determinado outro tipo de crime ou ato que você cometer. Há crimes, aí você conhece a Constituição. Então, na terra existe punições tão severas para as leis dos homens. Imagine quebrar a lei do Criador. Deixa eu te dar um exemplo. Se há um prédio de muitos andares. Eu estive lá na Coreia uma certa vez e nós estávamos fazendo um lanche com um casal de coreanos que levou-nos a um prédio chamado Prédio Dourado dos 75 andares. É chamado 63 Golden Tower. É muito alto. Eu fiquei naquele prédio da janela, parecia que eu estava na janela de um avião. Aquilo era muito alto. Meu Deus, isso aqui é alto demais. 73 andares. Há hoje prédios mais altos do que este, mas esse eu conheço. E quando eu olhei, as pessoas lá embaixo, elas eram tão pequenas. Suponhamos que alguém subisse naquele prédio e dissesse, eu sou bonito, eu sou cheiroso, eu sou filho de papai, eu tenho conhecimento, sou intelectual, ou sou crente, ou sou ateu, ou sou bruxo, feiticeiro, macumbeiro, eu não sou nada. E a pessoa resolvesse pular. Ela está quebrando a lei da gravidade. Não adianta. A pessoa pulando dali é morte certa. Ela vai se espatifar a ponto de não ser reconhecida. Então muitos já quebraram as leis dos homens, já quebraram as leis da gravidade e as pessoas pagaram por isso. Você já pensou, uma pessoa que pula do andar daquele e ela se arrebenta, você olha para ela e diz assim, por que ela fez isso? Mas alguém vai dizer, não, ela está colhendo a recompensa de quebrar uma lei, a lei da gravidade. E as pessoas que estão quebrando a lei de Deus, que estão desobedecendo a palavra de Deus, elas serão punidas. E Deus, ele é severo em relação à lei. Jesus, ele esteve aqui na terra. Satanás disse, Senhor, olha, levou-o para o pináculo do templo e tentou fazê-lo quebrar a lei da gravidade. Olha, joga-te, pula-te daqui. Os anjos vão te agarrar, te proteger, para que você não tropece, não espatife nas pedras. É um lugar muito alto, eu estive nesse lugar em Jerusalém. Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. O próprio Jesus não quebrou a lei da gravidade, porque ele sabia que se ele quebrasse a lei da gravidade, ele teria prejuízos físicos. Havia um mandamento de que os anjos de Deus guardariam Jesus aqui o tempo todo, mas Jesus teria que andar no centro da vontade de Deus.
E ele não saiu 1 centímetro da vontade de Deus. Então, se existe consequências tão pesadas para o ser humano na face da terra, por quebrar as leis da terra, imagine o que não vai acontecer por pessoas quebrarem a lei de Deus. A reportagem foi publicada por um renomado jornal finlandês, Diamond Satya. Em 1989, no interior da Sibéria, geólogos trabalhavam abrindo um enorme buraco de 14,4 quilômetros de profundidade, quando as brocas começaram a rodar muito depressa, indicando que tinha chegado a uma enorme caverna. O responsável pelo projeto, Dr. Dmitry Yazakov, afirmou: os sensores térmicos acusaram um aumento brusco na temperatura de 2.000 graus Fahrenheit. Descemos então um microfone projetado para detectar os sons das placas teutônicas em movimento, mas ao invés dos sons das plataformas, o que ouvimos foram gritos, vozes humanas gritando de dor. Num primeiro momento, achamos que o som estava vindo do nosso próprio equipamento, mas quando fomos verificar, nossas piores suspeitas se confirmaram. Os gritos estavam lá embaixo, e não era um grito ou alguns gritos, eram gritos de milhões de seres humanos. Como comunista, eu não acredito no céu ou na Bíblia, mas como cientista, eu agora acredito no inferno, disse o Dr. Yazakov. Desnecessário dizer o quão chocado ficamos com a tal descoberta. Mas nós sabemos o que vimos e sabemos o que ouvimos. E estamos absolutamente convencidos de que perfuramos os portões do inferno. Ouça agora os gritos que eles ouviram e gravaram. Após a morte, sua alma vai para onde? Céu ou inferno? O jeito que você vive lhe dá direito a quê após a morte? Você está preparado para morrer? Eu gostaria de passar alguns versículos para você e eu creio que esses versículos irão passar ao seu coração, irão marcar você. E eu gostaria de ler mais de 20 versículos, mas vamos começar aqui por Apocalipse capítulo 20, verso 15 e depois Apocalipse 20, verso 1. Todos esses versículos falam sobre o inferno e eu gostaria que você meditasse neles. E que você não acreditasse mais em conto de carochinhas, que você não acreditasse mais em coisas de ficções, porque o inferno é realidade, o inferno é real, e mais cedo ou mais tarde, acreditando ou não, você será julgado por Deus. Você vai chegar lá e dizer: eu não acreditava nisso. Deus vai dizer: eu não tenho nada com isso, estava te esperando aqui para você acertar as contas comigo por quebrar a minha lei, por viver uma vida totalmente fora da minha palavra.
Vamos ler os versículos então. E todo aquele que não foi achado, inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Apocalipse 20, versículo 15. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Apocalipse 20, versículo 1. Sobre os ímpios fará chover brasas de fogo, enxofre e vento tempestuoso. Isso será a porção do seu corpo. Salmo 11, verso 6. Os pecadores de Sião se assombraram. O tremor apoderou-se dos ímpios. E ele faz aqui uma pergunta: quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós pode habitar com as labaredas eternas? Isaías 33, verso 14. O outro verso: cordas de Seol me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Salmos 18, verso 5. Outro: mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 8, verso 15. O outro: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O outro versículo: e no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Lucas 16, 23. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 13, 42. O outro versículo: e por causa das suas dores e por causa das suas chagas blasfemaram o Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Apocalipse 16, versículo 11. Aqui tem um Apocalipse 14, 11 que diz: a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, nem aquele que recebe o sinal do seu nome. Então, Apocalipse 14, verso 11. Mateus 25, 30 diz: e lançai o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. E outro versículo aqui diz: e clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia-me Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Lucas 16, 24. Mateus 12, 32 diz: se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Mateus 25, 46 diz: irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Apocalipse 16, 10 diz: o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam de dor as suas línguas. Apocalipse 14, 10. Também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado, se mistura no cálice da sua ira,
e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Apocalipse 14:10, nós já lemos. Segunda de Tessalonicenses, capítulo 1, 9, diz o seguinte: os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. E Mateus 25:41 diz: dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, destinado ao diabo e seus anjos. Marcos 9:48 diz: onde o seu verme não morre e o seu fogo não se apaga. Isaías 33:14 diz: os pecadores de Sião se assombram, o temor apoderou-se dos ímpios. Quem dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Esse é Isaías 33:14, que acredito que já foi lido uma vez. Lucas 16:28, falando do medo do rico em relação aos seus irmãos que iam para o inferno também, diz o seguinte: porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Isaías 66, 22 e 24 diz: pois como os novos céus e a nova terra que hei de fazer durarão diante de mim, diz o Senhor, assim durará a vossa posteridade e o vosso nome. Aqui o 24 diz: e sairão e verão os cadáveres dos homens que transgrediram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Para aqueles que acham que o inferno é aqui, bem, você está certo. O inferno é aqui, no centro da terra, e lá há almas atormentadas, dia e noite. Não há festas no inferno, não há amor, não há compaixão, não há descanso. É somente um lugar de sofrimento além do que você possa imaginar. Quando as pessoas vão para o inferno, elas conservam os mesmos sentimentos e pensamentos de quando estavam na terra. Elas se recordam das suas famílias e amigos, e também se recordam de todas as vezes que tiveram a chance de se arrependerem, mas recusaram. O inferno é real. Milhões de almas já estão lá, e muitas outras estão chegando todos os dias. Mas o pior ainda está por vir. No grande dia do juízo final, a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo e enxofre. Entre buracos e chamas, pessoas e mais pessoas atormentadas, almas e mais almas queimando. Fogo, dor, desespero, vermes que não morrem, gritos de aflição que soam como música aos ouvidos de Satanás. Disse Jesus: entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. Será que eu já não sofri o bastante? Já se passaram 40 anos desde a minha morte. Você não acreditava na verdade. Muitas vezes o meu povo foi enviado para mostrar-lhe o caminho, mas você não os escutou. Você riu deles e recusou o evangelho.
apesar de eu ter morrido na cruz por você, você zombou de mim e não se arrependeu de seus pecados. Eu sei, Senhor, eu sei, mas eu estou arrependida agora. Meu pai lhe deu várias oportunidades para salvar-se. Se você ao menos tivesse ouvido. Senhor, tire-me daqui. Eu o servirei, eu serei boa. Será que já não sofri o bastante? Por que esperei até que fosse tarde demais? Eu não adorei a Deus e agora tenho que adorar a Satanás. O diabo usava a minha beleza e o meu dinheiro. E todos os meus pensamentos eram voltados para o nível de poder que ele podia me dar. Mesmo assim, Deus continuava a me chamar. Mas eu sempre achava que podia ser amanhã ou um outro dia. Até que um dia, passeando de carro, o meu motorista bateu numa casa e eu acabei morrendo. Senhor, por favor, me tire daqui. O meu sofrimento é mais do que eu posso suportar. Por favor, Senhor, deixe-me sair. Me tire daqui antes que eles voltem. É muito tarde. O julgamento já foi feito. E você? Tem andado preocupado com tantas coisas, com o seu futuro, mas o que realmente importa? Onde você passará a eternidade? Esse é um versículo muito terrível. Agora vem Gálatas 5:19, falando daqueles que não entrarão no reino de Deus. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Ele está dizendo, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, olha o que ele diz aqui, não herdarão o reino de Deus. Apocalipse 21:8 diz, mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, aos abomináveis, vou mostrar o que é abominação aos olhos de Deus mais à frente, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Esse é Apocalipse 21, verso 8. Apocalipse 22:15 diz, mas ficarão de fora os cães. A palavra cães aqui é a palavra para homossexual, tá? Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete mentira. Deuteronômio 23 fala, versículo 17 e 18, não haverá prostituta dentre as filhas de Israel, nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. Não trarás o salário da prostituta, nem preço de um sodomita à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque ambos são igualmente abominação ao Senhor teu Deus. Deuteronômio 23, 17, 18, foi que nós acabamos de dizer, que ficarão de fora os abomináveis. A primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 9, também fala dos que ficarão
fora do reino, que serão lançados no inferno. Ele diz: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. São palavras muito sérias, palavras muito fortes. Eu vou mostrar depois para você que as pessoas que foram arrebatadas até o inferno, e eu li o testemunho, assisti o testemunho de várias delas, e eu acredito naquilo que elas viram. Eu vou passar uma relação de pessoas que foram arrebatadas por Deus ao inferno, e você pode assistir esses testemunhos e você vai ficar horrorizado que Deus não está brincando. Nós vemos aqui que no Brasil, no mundo, as pessoas pecam e acham que vão ficar por isso, mas nós mostramos no começo que não se quebra uma lei e fica impune, não se quebra a lei de Deus e fica impune. E as pessoas estão enganando a si mesmas, dizendo: não é inferno, isso é contos de fada, isso é que está na cabeça desse povo fanático, isso não é realidade. E pinta um Deus realmente que tem um coração grande, mas a cabeça muito pequena. Isso não é verdade. O amor de Deus, ele está em harmonia com a sua justiça. Então Deus, ele é amor, mas ele vai punir as injustiças. E você vai ver que a realidade é tão clara que ele diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. A Bíblia fala que Jesus foi crucificado pelos nossos pecados. E a Bíblia diz que ai daquele que pisar o sangue de Jesus, aquele que rejeitar o sangue de Jesus. Nós sabemos que Deus trará juízo a homens, mulheres, pessoas que realmente hoje já ouviram o Evangelho e vivem no pecado, aqueles que sabem o certo e errado e caminham para a perdição. Não importa o seu grau de conhecimento, o tanto de dinheiro que você tem, quão grande é a sua fama, isso para Deus não interessa. No dia do julgamento, e o julgamento vai chegar, porque você sabe que um dos julgamentos de Deus na face da terra para o homem é a morte, e nenhum homem até agora escapou da morte, salvo 2 homens, o Elias e o Enoque, que foram arrebatados. Alguns dizem que o Moisés não morreu. A Bíblia diz que lá em Deuteronômio, acho que é 32 ou 34, diz que o Moisés morreu e o Senhor sepultou o Moisés. Mas o Elias e o Enoque, eles foram arrebatados para Deus, foram tirados vivos da terra. E nós sabemos que todos morreram. E a morte, ele é um julgamento. Quando alguém morre, Deus está dizendo: olha, resolva a sua vida, mude a sua vida, viva uma vida segundo a vontade de Deus. Mas nós nos iludimos, depois daquela tristeza, daquela perda, nós voltamos, Satanás vem e acaba nos enganando, e nós ficamos realmente cegos. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo, ele cega o entendimento dos incrédulos. Eu gostaria de passar para você uma Bíblia chamada Bíblia de Estudo Dake. Ela registra 370 tipos de pecados cometidos e registrados nas Escrituras Sagradas. Então, 370 tipos de buracos na face da terra que você vai andar, e cuidado para não cair neles. Isto é, são 370 tipos de sinais na terra que você vai andar e você vai ver luz vermelha, pare, não avance. Então dê uma olhada aí na Bíblia Dake. Eu vou fazer um estudo, usar isso aqui para fazer um estudo separado e mostrar, ler para você esses 370 tipos de pecados cometidos e registrados nas Escrituras Sagradas, do estudo, a Bíblia de estudo chamado Dake. Agora, há um filme aí que eu gostaria de passar para você. É um filme chamado O Julgamento de Nuremberg.
Nuremberg é uma cidade alemã onde 4 países enviaram suas comissões. Eu creio que foi a Inglaterra, a França, Rússia e os Estados Unidos. Eles enviaram ali, nessa data de 1945, após a guerra, para julgar os chamados criminosos de guerra, homens que foram responsáveis pela morte de 6 milhões de judeus. E eles estavam ali vivendo uma vida e pensando que nada iria acontecer. Eu já assisti esse filme e eu fiquei assim, simplesmente impressionado. Então, o julgamento de Nuremberg, eu gostaria que você assistisse, porque, em primeiro lugar, isso aqui não deve ser esquecido. A humanidade jamais deve esquecer isso que aconteceu, para que não repita. E, em segundo lugar, para que essa juventude de hoje não esqueça disto. E a outra coisa mais importante, meu irmão, é considerado o julgamento de Nuremberg o julgamento da história. Esse filme foi feito com fidelidade à história, tudo o que aconteceu. Eu assisti recentemente esse filme e eu fiquei tão impressionado, mas tão impressionado de ver. Falei, meu Deus, se a justiça humana, por mais falha que seja, ela vai e pega o cara e encontra e faz a justiça, faz com que a justiça terrena prevaleça, pelo menos em alguns lugares do mundo, imagine a justiça divina. Então, você que está pecando, vivendo a vida de pecado, quebrando as leis de Deus, blasfemando contra Deus, assista isso aqui. Você vai ver o que vai acontecer com as pessoas. O cara lá tenta enrolar, escamotear, ele tenta assim realmente sair, né, pela culatra, ele tenta, sabe, acusar os podres das nações, mas o advogado ali, ele jogou pesado. Ele pegou aqueles caras e disse, vocês pagarão pelos seus crimes, vocês são responsáveis pela morte de milhares, milhões de pessoas. Então, quando eu vejo o julgamento de Nuremberg, eu lembro do julgamento do Senhor. Isso aqui foi deixado na história, um legado. Isso aqui não é novela, não é ficção, é realidade, para que eu e você entendamos que o juízo de Deus virá, que o julgamento de Deus virá. Não tem jeito, vai acontecer. Então dê uma assistida nesse filme, O Julgamento de Nuremberg. Agora eu gostaria de passar para você algumas referências, pessoas que tiveram revelação do inferno, ou eu colocaria assim, pessoas que foram arrebatadas ao inferno. Eu gostaria de passar para você a primeira, Mary K. Baxter, autora do livro Divina Revelação do Inferno. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Tem aí no YouTube vídeos dela, você pode assistir até mesmo com legendas, tá? Daniel Ikechukwu, pastor nigeriano. Esse pastor nigeriano, ele ficou morto por 3 dias, ele foi ao inferno. Eu fiquei impressionado que ele diz assim, que ele viu lá um pastor gritando, e esse pastor que estava no inferno, que o inferno está cheio de pastor, homens de Deus, não existe um lá no inferno, mas tem muitos pastores no inferno, não existe um homem de Deus no inferno, mas tem pastores de rodo no inferno, porque todo dia você vê homens com o título de pastor, que nunca nasceram de novo, que nunca tiveram experiência com Jesus, que estão no ministério somente para enganar pessoas. Disse o seguinte, esse Daniel Ikechukwu, ele disse o seguinte, que ele viu ali um homem gritando, e aquele homem disse assim, eu roubei dinheiro da igreja, eu quero devolver. Tem também um professor ateísta, ele foi para o inferno, e ele voltou convertido, ele teve uma experiência muito forte, e ele jogou no lixo todo o seu ateísmo. Temos aí a pastora Ionara Santos, tem vídeos dela aí no YouTube. Tem a Angélica Zambrano, equatoriana, meu Jesus,
Essa mulher viu coisas terríveis. Nós tentamos trazê-la aqui na nossa igreja, mas as datas não bateram. Ela está muito concorrida, a agenda dela está lotada. Ela não para, está em países diferentes toda hora. Então nós vamos tentar, vamos no futuro conseguir. Então estamos falando de pessoas que foram arrebatadas ao inferno. Você procura um vídeo aí na internet chamado 48 horas no inferno. Jesus, isso aqui é forte demais. O outro vídeo da internet, Placebo, de Howard Pittman. Isso aqui é de assustar, ok? Há um outro vídeo na internet chamada Artista Coreana Vai ao Inferno e Desenha o que Viu Lá. Isso aqui é de sair correndo. Olha, pastor, eu não acredito nisso não. Meu irmão, eu não estou nem aí se você acredita ou não acredita. Olha, problema é seu. Eu acredito piamente. Porque se isso não for verdade, eu não vou perder nada. Agora, se for verdade, meu irmão, me desculpe a palavra, você está lascado, literalmente lascado. Céu e inferno, 100 por 1. Reverendo Park Yeon-gil. Aqui está esse homem que foi e teve uma revelação profunda. Esse coreano, Reverendo Park, ele era milionário, ele teve uma revelação tão profunda, ele tinha 4 carros importados na garagem, e quando ele voltou do seu arrebatamento, ele pegou toda a sua riqueza e distribuiu para os pobres. Falei, esse foi realmente na presença de Deus, esse teve uma revelação. E ele diz, eu quero ser uma pessoa simples, ter apenas o necessário, eu não quero perder a minha bênção. A irmã Sister Linda, tá aqui na Gáudia, chamada, ela é da mulher de Serra Leone, tá? Essa mulher, ela foi ao inferno recentemente e ela teve uma revelação profunda e ela viu autoridades da terra gritando e gemendo no inferno. E tem aí um filme muito especial chamado O Inferno em Chama. Nós já passamos esse vídeo desse filme para a igreja. Esse filme já foi passado para a nossa igreja e é literalmente assustador. O Inferno em Chama. Você assiste isso aí, olha, segurando na cadeira ali, porque foi uma revelação que um pastor teve. Há um filme antigo, muito antigo, que a gente passava na nossa igreja há 20 anos, mas agora eles fizeram uma versão mais atual, algo muito importante. Então veja o versículo que nós estamos vendo para você. Para o entendido, o caminho da vida leva para cima, para que se desvie do inferno embaixo. Certamente nesta mensagem, você vai assistir alguns vídeos e você vai ficar chocado. E eu creio que esta mensagem vai cair nas mãos de dezenas, centenas e milhares de pessoas. Eu estarei orando para que Deus abra o seu entendimento. Agora, meu irmão, isso aqui não é para você ficar com medo, é para você se apegar a Jesus. Aqueles que já fizeram aliança com você, o inferno não é mais... Aqueles que já fizeram uma aliança com Deus, o inferno não é mais um problema. Nós temos que abrir os olhos daqueles que exatamente caminham para a destruição. Eu falei da velocidade. Se você quebra uma lei da palavra de Deus, você não foi punido ainda, mas um dia você vai ser punido. Uma certa senhora dizia para um irmão, irmão, você corre muito, você só anda em alta velocidade. E ele, não, eu gosto de correr. Uma certa vez, esse irmão foi pegar um pastor no aeroporto, e esse pastor me disse assim, nunca mais deixe esse homem me pegar no aeroporto. Ele gastou 40 minutos do aeroporto até Feira de Santana. O pastor passou tão mal, disse, nunca mais me bote para andar com este homem. E as pessoas diziam para ele, meu irmão, você corre demais, você está quebrando a lei da gravidade, você está brincando, jogando sua vida fora.
E há alguns anos nós recebemos a notícia daquele irmão que estava com sua família no carro e ele bateu o carro e ele morreu. A família dele ficou toda estragada, mas ele morreu na hora. Todo mundo dizia: você vai pagar porque você anda em alta velocidade. Uma pessoa que fuma, viciada, você diz para ela: deixa o cigarro. A mulher diz: deixa o cigarro. O filho diz: meu pai, não fume. Mas ele fuma uma carteira, depois não, ele quer fumar 2, 3 carteiras por dia. E chega um dia que descobre que ele está com câncer. Então ele está lá deitado, magro, só os ossos. A mulher, os filhos olham para ele, não podem fazer nada. Por quê? Ele escolheu quebrar uma lei, isso é, ele não quis cuidar da sua saúde. Agora o que acontece? Ele vai morrer, a mulher dele é nova, é bonita e vai casar com ele. A mulher nova, é bonita, ele vai morrer e ela vai casar com outro. E ele vai pagar. Se ele aceitou Jesus, antes de morrer, fez aliança com Jesus, fez uma aliança com Cristo, ele jogou sua vida fora, mas ganhou a sua alma. Mas o pior é que essas pessoas morrem sem conhecimento da verdade. Porque um cristão não fuma, mas há pessoas que estão morrendo, que nas últimas horas fazem uma aliança com Deus. E pastor, as pessoas fazem isso, é verdade? Não importa, não deixe para a última hora, mas faça uma aliança com Jesus. Cele sua aliança com Deus. O que eu devo fazer, pastor? Eu devo chamar a Jesus e devo fazer uma aliança com Ele da seguinte forma: dizer: Senhor, eu creio no meu coração, eu confesso com minha boca que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E eu creio no meu coração que Deus levantou Jesus de dentre os mortos. E eu confio nisso, acredito nessa realidade, que o sangue de Jesus Cristo não foi derramado em vão para a minha vida. E você diz: mediante esta oração que eu faço, Pai, eu peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Aí o Espírito Santo vem, passa a morar no seu coração e você passa a ser uma nova criatura. Você vai ter força para abandonar o pecado, abandonar a Satanás e as práticas malignas. E um dia você vai ouvir: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos, ou desde a fundação do mundo. Para onde vão os mortos? Infelizmente é uma realidade. Nesse estudo nós provamos que quem morre hoje sem Jesus vai para o inferno. A Bíblia fala deste homem em Lucas capítulo 16, que ele morreu e ele foi condenado. E ele viu Lázaro no seio de Abraão. Ele estava tão atormentado que ele pediu a Abraão que Lázaro molhasse o seu dedo e tocasse a ponta da sua língua, que ele estava sofrendo muito. E tudo o que ele pedia, a resposta era não. E finalmente ele pensou: olha, eu tenho que cuidar daqueles, porque certamente ele era o irmão mais velho, e ele era cicerone. E ele diz: olha, mande um dos mortos ir falar com os meus irmãos, para que eles não venham para este lugar de tormento. Abraão disse: isso não é possível. Lá tem a palavra de Deus, tem a lei de Moisés, tem os profetas, tem os pregadores, tem a minha palavra. Jesus contou essa história, isso não é parábola. O rico e Lázaro, ou Lázaro e o rico, não é parábola. Alguns dizem parábola, mas não é parábola. Jesus estava contando uma realidade. Jesus contou essa história há 2000 anos, cerca de 2000 anos. Esse homem está lá até hoje. Os irmãos dele foram para lá e eles nunca sairão daquele lugar. Agora eu quero te dizer uma coisa para encerrar, e é a pior de todas as coisas. É a pior de todas as coisas. Coisa pior de tudo que você pode ouvir. No inferno não existe amor. No inferno o amor não existe. A única coisa que existe no inferno
é ódio. Você pode amar uma pessoa aqui na face da terra e querer ir até para o inferno por causa dela, mas lá isso não vai resolver nada, porque lá as pessoas vão se odiar. Não existe amor de mãe, de pai, de filho, de marido. Pelo contrário, as pessoas irão dizer: eu estou aqui por sua culpa. E diz que o inferno é uma pessoa perseguindo a outra por toda a eternidade. E o remorso, especialmente aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de fazer aliança com Deus, que estiveram na casa de Deus, que ouviram a palavra de Deus, elas jogaram o tempo e a oportunidade fora. Diz que essas pessoas são as que mais vão sofrer no inferno. O remorso vai consumi-las. A falta de amor, porque não existe amor no inferno. E o remorso que vai estar ali. E as pessoas vão lembrar para sempre que elas poderiam ter feito uma aliança com o Senhor e não fizeram. Eu gostaria de passar uma palavra final para você muito forte. Eu estava lendo esse versículo, eu vasculhei esse versículo, está um pouquinho aqui, que diz o seguinte, que no final do Isaías, nesse estudo Para Onde Vão os Mortos, nos versículos finais, no versículo final do livro do profeta Isaías, o que se entende ali é que do céu, da mesma forma que o Abraão, o Lázaro viu o rico no inferno, o que se entende ali é que da Nova Jerusalém vai ter uma maneira de ver o inferno e o lago de fogo. É como se você fosse livre hoje e olhasse, passasse por uma rua e lá estivesse uma cadeia. E você iria dizer assim: eu nunca vou para aquele lugar. Eu nunca quebrarei a lei de Deus. Porque nós vamos viver na eternidade e Deus vai deixar lá algo distante para dizer: olha, Senhor, nunca iremos nos rebelar contra o Senhor. Por isso que nós iremos ficar firmes para sempre na presença do Senhor. Meu irmão, que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que Deus te dê forças, e eu oro por você, para que você seja fortalecido no Senhor. E pegue essa palavra, compartilhe essa palavra com outras pessoas. Não segure isso para você. Essa é uma revelação muito forte. Muitas pessoas irão ter uma experiência, fazer uma aliança com Jesus através desta mensagem. Eu estarei orando por você e eu tenho certeza que o seu caminho será para cima e não para baixo. Que Deus te abençoe grandemente. Este é o programa Oásis do Deus Vivo no seu final. Eu sou o pastor João Batista da Silva. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe. Shalom.
Igreja Batista Missionária Internacional apresentou Oásis do Deus Vivo.